Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e, obviamente, mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um dia pra ficar muito hypado. Que capítulo absurdo. Inclusive agora, enquanto eu tiver mais tempo, eu sempre vou fazer uma live reagindo ao capítulo. Mas podem ficar sossegadas que o videozinho completo sai nesse mesmo horário. Então, sem mais enrolações, bora logo falar sobre isso. O capítulo 196 recebeu o título de O Chainsaw Man Chegou, e sinceramente esse início foi tão distante desse título que eu rapidamente havia me esquecido que esse era o nome dele. Mas enfim, como o próprio chat estava comentando na hora, tivemos um capítulo totalmente dedicado à nova personagem que chegou. E logo de início ela parece ser muito atrapalhada. Ela não sabe ao certo se deveria dizer aquilo ou não, mas ela demonstra ter muita dó daquelas pessoas ali. E todo mundo obviamente fica muito sem entender tudo aquilo. O professor se despede, deixando os alunos cuidarem de toda aquela organização ali. E essa personagem nova de repente começa a chorar ao visualizar aquelas pessoas se divertindo e se organizando. Um dos alunos verbaliza toda aquela confusão que aquela garota está causando, apontando sem entender que ela está chorando pra caramba. E logo em seguida, por pressão de outros alunos, aquele mesmo que apontou que ela estava chorando, diz a personagem que se não tiver problema, ela poderia ajudar a todos ali na preparação do festival. E ela, diminuindo um pouco o seu choro, envergonhada, diz que faria caso aquilo ajudasse a salvar todos eles. Então aquele garoto pergunta se ela poderia levar aqueles sacos de lixo até o incinerador. Mas aquele demônio acaba não concordando com tudo isso. Ela diz que pedir aquilo para uma pessoa tão habilidosa quanto ela poderia parecer um certo desperdício. Ninguém esperava que ela teria essa postura arrogante, e ela continua afirmando que ela poderia salvar todo mundo dali, já que ela possui poderes especiais. Logo, alguém como aquele aluno que deveria levar esse lixo, já que é alguém que não possui nenhum tipo de habilidade especial. E mesmo com esse jeito atrapalhado, ela consegue trazer essa imponência, e aquele garoto simplesmente aceita calado tudo isso, levando ele mesmo o lixo. Ela pensativa relata que, ótimo, agora é uma preocupação a menos. Mas obviamente aquelas pessoas não gostaram tanto assim de toda essa atitude dela. Uma aluna ressalta que ela nem sabe quem é essa garota que chegou ali, mas todo mundo ali está se divertindo preparando o festival. Mas aquela caloura está criando uma baita confusão, já que ela está agindo como uma esquisita e ninguém está sabendo lidar com ela. Consequentemente, toda essa conversa estranha dela está simplesmente acabando com o clima, mostrando que de fato essa nova personagem vem criando problemas para aqueles alunos. Então aquela garota que está falando por toda a classe conclui dizendo que se aquela caloura quer tanto salvar alguém, por que ela não vai lá fora esmagar algumas formigas ou algo do tipo? E aqui a nova personagem, ainda em prantos, pensa e realmente vai lá pra fora matar um pouco de formiga. Isso daqui é muito interessante, mas depois eu volto nisso. Calma. Um dos alunos, aquele que teve que levar o lixo, sai da sala e vai de encontro à personagem. Ele tenta ser um pouco mais receptivo com ela. Ele aponta que se ela parou ali é porque ela também passou por dificuldades. Todo mundo que estava ali naquela sala anteriormente sofreram muito perdendo suas casas e seus pais. Eles realmente estão passando também por momentos difíceis. E todos esses fatos transformam aquele colégio em um local seguro, onde aquelas pessoas conseguem se distrair e acabar rindo. E dessa forma ele questiona se ela quer tanto assim salvar todos ali, ela poderia simplesmente aparecer com um sorriso no rosto. Ainda estampando um rosto choroso, a personagem se levanta e se lamenta, dizendo que nesse ritmo o festival cultural está fadado ao fracasso. O garoto não entende e ela conclui dizendo que ela possui o poder para salvar a todos. E rapidamente ela coloca sua mão na cabeça daquele aluno e enaltece que com a morte daquela pessoa, ela poderia libertar ele dos sofrimentos daquele mundo. E bom, antes de chegar nas partes mais bombásticas do capítulo, bora voltar um pouco aqui porque tem muita coisa pra falar sobre todo esse trecho aqui. No início do capítulo eu achei que esse novo demônio, a gente sabe que é um demônio por conta do olho, poderia ser sim o do sangue pela essa arrogância e também do controle, já que o controle também demonstrou muita arrogância nas suas duas reencarnações inclusive. E de certo modo, a subjetividade da forma que ela estava falando e também de seus poderes me fazia acreditar que realmente ela poderia ser algum desses dois conceitos. E outra possibilidade que eu também estava cultivando durante e também antes desse capítulo é a ideia de que ela poderia ser a do fogo. Sabemos que o demônio do fogo pode assumir qualquer tipo de imagem. Então eu pensei, poderia ser ele. Talvez a sua imagem com aquele olhar dos cavaleiros fosse uma das formas de se apresentar para todo mundo ali. Mas todo esse último quadro aqui eu acho que
caiu por terra todas essas possibilidades. Realmente parece que o Fujimoto está indo para o rumo que ele construiu no último capítulo. Realmente parece ser a morte. E com todos esses diálogos e atitudes eu consigo ver esse mundo sendo muito mais real e de brinde entendemos melhor todos os seus planos. E na moral, o Fujimoto é realmente muito gênio. Como eu já tinha dito muito tempo atrás, eu imaginava que o Fujimoto ia fazer com que a apresentação da morte fosse de uma forma inesperada e totalmente corriqueira. Mas o que eu não poderia esperar é essa ideia de fazer com que ela fosse tão tímida e envergonhada. E também, de certo modo, empática. Esse é um traço de personalidade que, mano, é muito poético e muito foda. A morte tem dó daqueles mortais. E ao mesmo tempo ela sabe que atrapalha muitos. E sempre busca essa tentativa de acabar ajudando eles. Mas em contrapartida, ela defende essa ideia de que a salvação é encontrada no fim da vida. Algo que esbarra em diversas religiões, onde é posto que a morte é uma transição, sendo ela algo divino e também bem positivo. Se você foi uma pessoa boa, você vai para um lugar bom. Ouvimos isso desde criança, né? E pô, faz muito sentido a morte vir para a Terra com esse tipo de pensamento. Os humanos, com seus ideais e atitudes, sempre cultivaram a morte. Então, levantar essa bandeira de que a salvação para aquela humanidade seria o fim de suas vidas é realmente algo bem coerente para todo aquele universo. E sério, olha como o Fujimoto consegue fazer essa rima visual com seu texto de uma maneira muito bonita. Considerando que esse demônio é da morte, aquela ideia dela ir pra fora matar formigas é algo que ganha muito mais camadas. Primeiro que a aluna que sugere essa ideia relaciona que o tipo de salvação poderia ser proveniente da morte, e segundo que formigas e humanos para aquela personagem são praticamente a mesma coisa. Realmente Fujimoto é muito bom. E ele vem fazendo bastante disso, viu? Nos 2 capítulos anteriores tivemos toda uma analogia com a cadeira vazia em relação à asa. E depois, quando temos a asa desesperada pela existência da Yoro, simplesmente Denji quebra por completo aquela cadeira, relatando muito bem como está o estado mental daquela personagem. Mas enfim, o ouro está aqui na reta final desse capítulo. Percebemos que antes dela matar aquele aluno, uma figura estranha e distante aparece no topo da escola. E percebemos que é a silhueta do Chainsaw. O aluno questiona se aquele é o Chainsaw Man e aquela figura começa a fazer o seu pronunciamento. Eu vim fazer um anúncio. Grita para todos o escutarem e aponta que alguém está clamando por socorro. E desse modo seu coração arde com a vontade de acabar com o mal. A gente começa a ver a figura de pouco em pouco se aproximando enquanto ele continua com seu discurso, dizendo que ele veio das profundezas do inferno, acelerando o motor até chegar ali. Ele pula e cai próximo àqueles dois. A possível morte diz que ela vai salvar ele também, mas o Chainsaw continua dizendo que ele mata os demônios com o poder de um demônio, e ele faz a justiça com o poder da justiça. E que sim, ele se chama Chainsaw Man, revelando pra gente essa figura extremamente bizarra e foda. Eu não exagero quando eu digo que o Fujimoto é um dos melhores mangakas em questão de design. Esse cara é muito criativo. A gente percebe uma figura do Chainsaw Man totalmente carcomida, remendada. Aquela capa do Pochita que parecia uma tripa fina, aqui é uma capa ainda mais grotesca. Realmente um manto enorme de tripas aqui. E todo esse rosto carcomido aqui. Isso tudo aqui é extremamente bizarro e pra mim, com toda certeza, é o Chainsaw Man falso. Principalmente por conta de toda essa apresentação teatral que ele teve aqui. E olha, como eu havia dito algumas semanas atrás, o Fujimoto não havia se esquecido desse plot. Ele estava apenas esperando para o momento certo para retomar com o Chainsaw Man falso. Tá, mas bora lá. Esse discurso aqui realmente parece muito ser daquela pessoa que apareceu na televisão e que, consequentemente, eu imagino que seja o Chainsaw Man falso. E na minha cabeça, ele é, de certo modo, o Demônio do Fogo. E tudo isso se torna um pouco mais claro para mim realmente qual foi o plano da Femi com a igreja do Chainsaw Man. Vamos pensar em algo bem simples. O Balen disse que aquele plano todo era para fazer com que as pessoas temessem mais a figura do Chainsaw e também da guerra. Realmente, Denji e Pochita se fortaleceram com todo esse conflito. Agora sim, as pessoas temem muito aquela figura. Consequentemente, aquela pessoa que está utilizando o Demônio do Fogo, ou o próprio Demônio do Fogo, também se beneficiaria disso tudo, já que ele criou uma versão disturpada da figura do Chainsaw. Esse Chainsaw Man falso é uma figura muito distante do próprio Chainsaw, não apenas por conta de seu visual, mas principalmente por conta dos seus discursos, com essa visão disturpada da justiça e também muito conservadora.
Se não soubéssemos da existência do demônio do fogo, que pode assumir qualquer tipo de figura, e pode até mesmo se passar por justiça, eu diria que esse Chainsaw seria o demônio Chainsaw Man. Seria essa visão destrupada que as pessoas criaram. Mas, na minha concepção, é alguém que se passa pelo Chainsaw e que carrega, consequentemente, todos os poderes provenientes do medo da sociedade para aquele monstro. Dessa forma, a Fame criou o seu próprio Chainsaw, ao mesmo tempo que deixou o Denji cada vez mais quebrado para também ter o seu potencial máximo próximo de ser liberado. Devemos lembrar que a Fame era a cabeça daquela igreja, o Haruka era a voz e aquele que interpretamos como o falso Chainsaw Man era a força física, o corpo. Então, tudo isso que eu expliquei, pra mim, justifica perfeitamente esse visual insano e violento dessa figura. Vale lembrar que a gente nunca tinha visto ela por completo. A gente só via silhuetas, praticamente. E olha, tudo isso daqui tá me animando muito. Eu não tenho a menor ideia do que a Fame quer com tudo isso, mas o fato é que ela criou vários peões nesse jogo. Talvez ela nem queira mais usá-los, mas mesmo assim ela criou. O que me dá a entender, na realidade, é que cada vez mais, de fato, a profecia de Nostradamus não estava mais lidando com a morte. Se essa personagem é realmente a morte, ela chegou um mês antes da profecia. E se ela chegou um mês antes da profecia, talvez o grande rei do medo possa ser outra pessoa. Talvez a guerra. Olha, tá cada vez mais interessante comentar e acompanhar Chainsaw, mas ao mesmo tempo tem muita coisa pra acontecer e está um pouco difícil prever tudo isso. Mas aparenta que realmente Fujimoto vem colocando as suas cartas na mesa para interligar tudo o que ele quer. Eu quero muito saber quem é o falso Chainsaw Man. Agora estamos visualizando a sua versão completa. Antes a gente via aquela versão meio híbrido, né? Sabemos que é algum aluno aparentemente, mas realmente tá muito difícil saber quem é. E outra, o que diabos ele ganharia com aquele conflito ali? Será que ele realmente está preocupado com a morte ou com aquele aluno? Cara, não sei mesmo. Só sei que tudo isso daqui é extremamente foda e o Fujimoto é muito gênio, de verdade mesmo. Toda essa visão destrupada de justiça que ele plantou desde o início da parte 2 e toda essa visão poética em cima da morte, trazendo ela um mês antes do acontecimento e com traços de personalidade completamente distintos do que a gente imaginava, deixa tudo isso com um sabor muito gostoso de ser consumido. Não queria criar muitas expectativas, mas eu realmente imagino que o próximo capítulo vai ser uma loucura. A minha versão realista diz que talvez voltaremos a acompanhar Asa e Denji, mas a minha versão hypada diz que teremos um conflito muito insano aqui. Será que a morte quer prever o fim do mundo no final das contas? E justamente por isso que aquele Chainsaw Man falso está ali a enfrentando? É realmente algo que eu venho acreditando cada vez mais. Mas sinceramente, calma, porque se o Fujimoto quiser chegar aqui e falar que essa na realidade é a reencarnação do controle, ele pode. De verdade, isso daqui tudo está muito incrível, meu Deus. Mas e aí, o que vocês acharam? Eu quero muito saber o que vocês acharam desse capítulo e também do vídeo, obviamente. Então, não se esqueçam de comentar e também, se possível, avaliar, compartilhar e hypar o vídeo. Isso ajuda imensamente. Meu muito obrigado por tudo. Quero dar um aviso rapidinho aqui também. Como eu havia colocado na aba comunidades, eu tinha aberto uma votação para saber onde que iria fazer lives e boa parte dos votos preferiu o YouTube mesmo. Então eu quero esclarecer. A gente vai ter praticamente semanalmente uma live ou outra aqui no canal. E em alguns momentos eu vou abrir uma outra lá no Twitch, principalmente para assistir alguma coisa, seja um anime, vídeo, qualquer coisa. Enfim, é isso. Quero agradecer também especialmente os membros que ajudam muito no projeto que é esse canal. E olha, cada vez mais eu estou começando a organizar todos os benefícios de membros, então assim, se eu fosse você, né, vira um membro aí, pô. É isso, gente. De verdade, amo todos vocês e até logo. Essa semana acho que vai ter uns 3 vídeos, tá? Se preparem.